Boa noite. Boa noite. Que alegria, mais uma vez, estarmos na casa do nosso Deus. São sempre momentos especiais que temos quando estamos aqui. Eu gostaria de convidar todos a fecharmos os nossos olhos para falarmos com o nosso Deus, pedirmos para que Ele dirija esse louvor, dirija todo esse culto que será oferecido a Ele. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, muito obrigada pelo privilégio de sermos conhecedores da verdade. Obrigada por estarmos na Tua santa casa para adorarmos o Teu santo nome e desfrutarmos dessa paz que só temos quando estamos na Tua presença. E que nós tenhamos sempre o Senhor conosco, Pai, em todos os momentos de nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus é maravilhoso e nós precisamos ter consciência disso sempre. Tem uma pergunta que eu fiz aqui há uns dias atrás, eu gostaria de fazer novamente, porque eu vejo que existem algumas pessoas aqui que não estavam nesse dia. E a pergunta é: se Deus te responder com não, você está preparado para dizer amém? Porque quando nós oramos, nós pedimos para que seja feita a vontade de Deus. Mas nem sempre a vontade de Deus é a nossa. Às vezes acontecem coisas em nossa vida que não estavam em nossos planos e que nós não gostaríamos que acontecesse. Um homem, ele estava indo para a igreja e no percurso de sua casa até a igreja, ele foi assaltado. E quando ele chegou na igreja, estava no momento dos pedidos e agradecimentos. E na hora dos agradecimentos, esse homem foi um dos primeiros a levantar a mão e dizer: eu tenho algo para agradecer. Ele tinha acabado de ser assaltado. E ele disse: eu agradeço a Deus. Eu fui assaltado, mas eu agradeço a Deus porque não fui eu o ladrão. Eu fui assaltado, mas não fui eu que fui o ladrão. Eu agradeço a Deus porque foi a primeira vez que me roubaram. Foi só a primeira. Eu agradeço a Deus porque o dinheiro que me roubaram era meu. Não foi de ninguém, eu não vou ter que pagar a ninguém. Então, eu tenho vários motivos para agradecer a Deus. Também porque me roubaram dinheiro e não a vida. Se nós observarmos a nossa vida, talvez nós tenhamos muito o que reclamar. Mas se observarmos profundamente e entendermos que Deus sabe tudo e que Ele só quer o nosso bem, e que se o mar não se abrir para nós, se o faraó nos alcançar, nós não podemos desistir. Nós precisamos continuar, porque Deus está do nosso lado, aconteça o que acontecer. E nós precisamos ter consciência de uma coisa: não existe nada nem ninguém nesse mundo que pode ser mais importante para nós do que Deus. E Ele nunca vai nos abandonar, e Ele prometeu que vai voltar para nos buscar, para nos dar uma vida sem assaltos, sem tristeza, sem morte, sem dor, sem doença. É a esse Deus que nós vamos louvar nesse momento. E nós vamos, os que quiserem e puderem, ficar de pé, porque é muito melhor quando nós louvamos a Deus assim, de pé. Nós sentimos a presença de Deus conosco, nós estamos mais livres para entoarmos os louvores. E nós vamos cantar "E se", independente do que aconteça, nós vamos adorar e louvar o nosso Deus, porque Ele sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas
mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, meu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado que crê sem ver. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo vindo sem dor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, Continue crendo. mesmo se minha empresa afundar, Deus vai estar do seu lado. mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Louvado seja o nosso Deus. Prometeu sempre estar conosco. E que nós temos como certeza, se estivermos ao lado de Jesus, a nossa salvação. Amém. E se o gigante não cair, e se a fornalha lhe queimar, Deus continuará lhe amando. Ele continuará guiando os seus passos. João, no capítulo 6, os versículos 37 ao 40, nós encontramos: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Em Isaías nós encontramos: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Sabe por quê? Veja,
e eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é um Deus de promessa. E Ele promete perdoar os meus pecados e os seus pecados, se formos a Ele com o coração contrito. Se orarmos a Ele, receberemos o poder que Ele prometeu ao seu povo. Por isso, Ele é um Deus de promessa. Ele não é homem para mentir. Ele cumprirá todas as promessas que Ele fez. Adoremos ao Senhor. Receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Declare seu amor a Deus. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas, aleluia. Creio em tuas promessas, serei, por tua bondade, o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas, aleluia. Creio em tuas promessas, aleluia. Creio em tuas promessas, aleluia. Creio em tuas promessas, aleluia.
vida é dia de entrega. É dia de pegar o coração e colocar nas mãos de Deus o que é melhor para nós, todo dia, todo instante. Por onde eu tenho andado, em lugares que eu tenho viajado, tem um sermão que está se repetindo muito: missão. Em muitos lugares que eu tenho ido, as pessoas têm falado sobre missão. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque ninguém aguenta mais esse mundo. Jesus está às portas e Ele precisa que nós façamos a obra. Mas para você sair e pregar, seja no seu lar, na sua vizinhança ou em qualquer lugar da terra, você precisa estar com o coração contrito e entregue a Cristo. A nossa vida precisa estar nas mãos dele para que ele faça a obra por meio de nós. E vamos aproveitar a letra desse hino para fazer mais uma vez uma entrega. Vamos nos colocar mais uma vez nas mãos de Deus. Senhor, precisamos nos entregar a Ti. E é isso que nós vamos louvar, é que nós vamos cantar a Deus nesse momento. O hino entrega. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Faça sua entrega a Ele agora, de coração. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. É tudo Teu, Senhor. Recebe, Senhor. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor.
Senhor Deus, Pai amado, Pai querido. Obrigado, Pai, pela Tua presença em nosso meio, nos ensinando, nos exortando, nos admoestando e preparando, ó Deus, a nossa vida cada dia, para que possamos ser, ó Deus, pessoas entregues a Ti, missionários aqui, neste mundo, para um grande dia, ó Pai, estarmos no Teu reino, celebrando, ó Deus, as Tuas vitórias, as vitórias que o Senhor nos concede. Continua, ó Pai, conosco. Ser sempre, ó Deus, esse Pai amoroso, Pai cuidadoso que temos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Saudamos a cada pai com a paz do Senhor, parabenizando pelo seu dia. Ficamos felizes, nós pais. Queridos, a palavra de Deus diz que bendito aquele que realmente concede aquilo que Deus recebe dele, porque Deus é o nosso mantenedor, é o nosso sustentador. Então, bendito aquele que recebe as bênçãos que Deus derrama e retribui em forma de gratidão e adoração. E nessa adoração está implícito a oferta voluntária. Portanto, meu querido irmão, meu querido amigo, meu querido convidado, estaremos aqui diante dessas salvas, no momento em que o grupo de louvor irá louvar o nosso Deus. Fiquem à vontade para ofertar ao Senhor. Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Em gratidão vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de bom pertence a Deus.
Senhor nosso Deus, reconhecendo que tudo de bom pertence a Ti, nós devolvemos em louvor, em adoração e devolvemos com as nossas ofertas, pedindo para que o Senhor continue conosco, continue nos abençoando pela Tua infinita graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Esse momento é um momento de oração, mas antes de orar eu queria chamar aqui o João Vitor. Então, a nossa oração não é porque o João Vitor é pai, não. Mas Juliana, por favor, vem aqui, porque eles fazem 2 anos de casados. E aí nós queremos fazer oração por esse casal. Quer falar alguma coisa? 1 minuto, não, 30 segundos. Eu quero agradecer a Deus, por ter colocado esse homem na minha vida, porque eu tenho certeza que Deus usou um ao outro para estar nos caminhos do Senhor hoje. E eu sou muito grata a Deus por você, meu amor. E sou grata também porque, mesmo ele ainda não sendo pai, mas ele é um grande pai para minha filha. E ele merece toda a homenagem. Te amo. Sem fala, né? Vamos ajoelhar então. Vocês podem ficar juntinhos, porque não pode separar o casal. A gente vai ajoelhar, fiquem só em reverência mesmo aí, para a gente orar por eles. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor colocou Juliana a conhecer o João Vitor, e João Vitor conhecer a Juliana, para que juntos eles pudessem estar hoje aqui na casa do Senhor. E não só aqui, mas exercendo o ministério para ganhar almas. Então que esse projeto espiritual que eles têm na vida deles siga não só aqui nessa terra, mas por toda a eternidade. Assim como o Senhor ajudou eles a chegarem até aqui, que o Senhor continue com eles até a volta de Jesus. Nós te oramos também por todos os casais aqui presentes. Abençoe nossos relacionamentos, que possamos estar juntos, na perseverança, no auxílio do Espírito Santo, para estarmos juntos até a volta de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Um dia, Deus escolheu alguém muito especial para cuidar de nós. Alguém que faz de tudo para ver a gente feliz, que faz os dias mais simples virarem momentos perfeitos, que tem as brincadeiras mais radicais, que deixa a gente fazer coisas que a mamãe não deixa. Ups! E que nos ajuda a ficar sempre pertinho de Jesus. Pai, muito obrigada por tudo! Te amo do fundo do meu coração. Feliz Dia dos Pais! Boa noite! Boa noite. Hoje é um dia muito especial, né? Vocês perceberam que já começou bem. Mas a gente não poderia deixar de homenagear aquele que é um centro, uma referência, alguém muito especial. Alguém que sempre esteve, às vezes, em plano secundário. Não é verdade? A mãe sente sempre o seu bebezinho ali dentro do seu ventre e o papai é só na expectativa. Mas alguém tão importante não poderia deixar de ter um dia tão especial. Sabe, chegamos no Dia dos Pais. E por que comemoramos essa data? É porque os pais são muito importantes em nossa vida, Brenda. Exatamente. Segundo a Bíblia, Deus estabeleceu esse sistema organizadinho, bem bonitinho de família, onde tem a mãe, o pai e os filhinhos. Alguns ainda não têm, outros terão. Mas eles investem esse sistema, mas cada um tem a sua função importante. E o pai, ou os pais, diferente, não tem
uma exclusão de importância, como o Vitinho falou. Os pais, eles cuidam de nós. Eles providenciam o sustento da casa. Eles cuidam da gente enquanto somos crianças. E nós seguimos um caminho. O caminho que Deus nos dá, Deus orienta os nossos pais para nos guiar. Sabe, muita coisa que acontece, muitos problemas que hoje existem, são justamente porque as pessoas não tiveram bom contato com o seu pai, especialmente a figura paterna. Daí é tão importante as pegadas e os passos de um pai. Sabe o que é pegada? Pegada é um vestígio de um ser humano ou um animal, quem sabe, que mostra qual foi o caminho que foi trilhado. E é dever de todos os filhos imitar os passos do pai. E é por isso que é tão importante a figura paterna. A palavra de Deus diz que o pai deve ensinar os seus filhos. Lá diz, instrua a criança o caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. É dever do pai disciplinar os filhos, Exatamente. Brenda. Quem se nega a castigar o seu filho, não ama, pois quem ama não hesita em disciplinar. Isso está lá em Provérbios 13, 24. Ser justo e ter uma vida correta. Isso é um dever do pai. Exatamente. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Está lá em Provérbios 20, versículo 7. E aconselhar os seus filhos. Meu filho, se seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Diz lá em Provérbios 23, 15. Como vimos, não é fácil ser pai, não é verdade? Quantos aqui acham ser pai é fácil? Creio que ninguém, é uma tarefa muito árdua, não é verdade? Cuidar dos seus filhos, auxiliar na casa. E de acordo com a palavra de Deus, sabe que quanto mais perto o pai estiver de Deus, mais perto a sua família estará dele. Sabe, Deus, mais uma vez, repito, planejou cada centímetro da família. E se você, pai, não se sente especial, reveja seus conceitos, porque Deus deixou a você um papel extremamente importante. E filhos, vocês não estão ausentes de nenhuma responsabilidade de jeito nenhum. A palavra de Deus, assim como diz para os pais, diz para o filho o seguinte: ele deve prestar atenção nos ensinos dos pais, que ouçam, meus filhos, a instrução de um pai e obedecer ao pai, não é verdade? Sim, ele diz, meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai. Está lá em Provérbios 6, versículo 20. Dar alegria aos pais. O filho sábio dá alegria aos seus pais. Aceitar a disciplina dos pais. Assim como um pai tem o dever de disciplinar, é dever do filho aceitar a disciplina. Lá diz, em Provérbios 15, 5, diz, o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Sabe, não é fácil ser filho. Eu digo com propriedade. Não posso dizer se é fácil ser pai, porque eu não sou pai ainda. Mas não é fácil ser filho. Mas quando a gente tem um pai como exemplo, alguém como que deixa o seu rastro, o caminho que deve seguir, se torna mais fácil. Por isso, para ser um bom filho, é preciso, começa com um grande pai. Esse é um grande passo que um filho dá seguindo o exemplo do seu pai. Ser pai é procurar ser amigo, espelho e mestre do seu filho. É ter no coração a alegria de ser pai. É ser feliz pelo simples privilégio de ter um ou mais filhos para com eles conviver. É chorar quando o filho chora. É sorrir quando o filho sorri. É sofrer quando o filho sofre. Ser pai é acordar bem cedinho. O pão de cada dia ganhar. Ser pai é ouvir no final do dia os filhos e a esposa perguntarem: como foi seu dia, papai?
Está muito cansado? Esquecendo lutas e fadigas, ele abraça os filhos e ensina-os a orar. Graças te dou, ó Deus, nosso Pai, pelo dia de trabalho e pelo pão que tu nos dás. Ser pai é ensinar os filhos o caminho do Senhor. É tornar-se como uma criança, para com o filho brincar. É tornar-se adolescente, para com ele dialogar. É tornar-se amigo do jovem e de seu problema participar. Ser pai é incentivar, aconselhar. É aos passos do filho acompanhar. Nunca a falsidade usar, pois ser pai requer somente a verdade falar. Ser pai, que pequena frase. Mas quanta responsabilidade. Ser pai é com o filho participar de derrotas e vitórias. Não só de sonhos, mas também de realidade. Pais, ensinem aos seus filhos o caminho em que devem andar, e ainda quando forem velhos, não se desviarão deles. Na Bíblia está escrito que tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Foi o apóstolo Paulo que escreveu essas palavras. E Paulo procurava obedecer a nosso Deus. Da mesma forma, Deus quer que vocês, pais, imitem a Ele, para que seus filhos possam ser mais parecidos a vocês e mais parecidos a Deus. Nesse exemplo, que Paulo pega e chama a responsabilidade para si, dizendo: filho, assim como eu sou imitador de Cristo, você precisa me imitar. Pai, faça isso com seu filho. Pratique a disciplina. Diga para ele: seja meu imitador, mas assim como eu sou de Cristo. Esse é um pai que segue também os passos de um grande pai. Segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada. Mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Carinho teu tira qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada. Mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti.
em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Não esqueci das histórias contadas pra eu dormir. Pai, como é bom me lembrar das canções que cantavas pra mim. Me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus, transferindo pra mim tudo que eu preciso. Eu queria insistir na questão do exemplo. E vamos traduzir exemplos como pegadas, já que nosso tema é seguindo os passos. Quantas pegadas você tem deixado? Celulares. Quantos exemplos como esse você tem dado para os seus filhos? Será que você fazendo análise, você pai, de todos os exemplos que você deixou, você está deixando mais fortes exemplos positivos ou mais fortes exemplos negativos? Sabe, como eu disse, um passo atrás de outro. Uma pegada é um rastro que você deixa. Assim são os seus exemplos. Quantos exemplos vocês têm dado todos os dias aos seus filhos? Pensem sempre nisso. Nós iremos ver um vídeo agora que fala mais ou menos isso. Pensem um pouquinho. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas. O modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo?
Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Pais, suas pegadas, elas conduzem os seus filhos. Elas conduzem o seu pensar, o seu falar, o seu agir futuramente. Para onde suas pegadas estão levando seus filhos? Se você percebeu que não é fácil, é porque não é fácil. Mas tem um auxiliador pronto para te ajudar. Nunca, jamais se esqueça que você precisa de Jesus. É básico, como foi falado ontem, algumas coisas são básicas e Jesus é uma delas. É um deles. Em todos os momentos, só Jesus pode dirigir sua vida. Como diz lá em Salmos 85, versículo 13: a justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transformava os caminhos. Somente a justiça de Deus pode abrir o caminho. Então, siga por esse caminho. E não se assuste ao ver quem está bem atrás de você. São eles, seus filhos. Uma boa noite. Um dia especial. Quero também dar os parabéns a todos os pais aqui presentes. Parabéns. Que o Espírito de Deus dê a você muita paz. Nós, pais, precisamos de paz. Porque somente quando temos paz no coração, podemos fazer as coisas de modo correto, com propriedade, de maneira que inspire a paz de Deus. Eu quero agradecer aqui à Igreja Central o convite que me foi feito, ter vindo aqui esse final de semana, ter participado junto com vocês das reuniões de culto, de toda a programação de ontem, desde sexta-feira. E como muitos já sabem, eu trabalho em uma instituição acadêmica, a Faculdade Adventista da Bahia, localizada na cidade de Cachoeira. Fica a cerca de 50 quilômetros de Feira de Santana e cerca de 130 quilômetros de Salvador. É lá onde nós trabalhamos e é lá onde nós vivemos. Eu estudei lá, saí para trabalhar fora e depois voltei para trabalhar e viver lá, eu e minha família. E eu gostaria de compartilhar com vocês, especialmente com jovens, eu vejo muitos jovens aqui, um vídeo, talvez alguns já tenham assistido, é um vídeo que está aí na internet, mas talvez outros não tenham ainda assistido esse vídeo. É um vídeo institucional de apenas, acho que 1 minuto, que mostra algumas imagens da nossa querida escola, a FADBA. Então, se você é jovem, deseja fazer um curso superior, ali na FADBA há cerca de 10 cursos, incluindo teologia, fisioterapia, os cursos de saúde, enfermagem, psicologia, odontologia, e há outros como administração, TI, ciências contábeis, secretariado, pedagogia, psicologia, e há outros cursos em andamento para serem implementados ali no nosso campus. É um campus muito bonito, especialmente quando estamos na época do meio do ano, quando fica totalmente verdinho, um clima agradável, o colégio fica numa colina, muitos aqui estudaram lá,
E aqui você está sendo encorajado, se você está fazendo o ensino médio, ou se você já terminou seu ensino médio e deseja fazer um curso superior, a FADBA aguarda você. Então, pode saltar. Eu sempre acreditei que podia ir mais longe. Mas só acreditar não muda você. É preciso sair, construir um novo caminho. O caminho te constrói, te faz mais forte a cada passo. Decidi seguir em frente e nunca mais serei o mesmo. Decidi seguir em frente. O crescimento não tem volta. Sabemos quem somos, então estamos prontos. Vamos? Só uma correção, na verdade você pode ir para lá para fazer até educação infantil, né? Não apenas curso superior. Ali você tem a educação básica, tem ali o ensino médio, tem desde a educação infantil, como eu disse, até pós-graduação, ok? Muito bem, quero convidar você a abrir a Santa Palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Lucas, terceiro Evangelho, o capítulo 15. Aqui nós encontramos o Evangelho dentro do Evangelho. Se você tivesse que escolher uma parte das Escrituras que resumisse de maneira tão inspiradora o que significa o Evangelho, aqui você poderia ficar com segurança. Jesus conta nessa seção do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, 3 histórias, muito conhecidas. E essas 3 histórias que estão no capítulo 15 de Lucas, elas foram, na verdade, uma reação a uma crítica que Jesus sofreu. Qual foi a crítica? A crítica está no capítulo 15, versículo 1. Lucas, capítulo 15, versículo 1, diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Essa foi a crítica. Eles estavam achando um absurdo que Jesus, que pretendia ser o Messias, o enviado de Deus, se misturasse com gente daquela categoria. Publicanos eram os cobradores de impostos, aqueles que estavam a serviço do Império Romano, que extorquiam muitas vezes, que eram desonestos, que exploravam seus compatriotas a fim de mandar o dinheiro para o império. Então, ser publicano não era realmente uma profissão muito recomendável, não ficava bem na foto. E os pecadores eram todos aqueles que, embora fossem judeus por nascimento, viviam longe das regras, tinham uma conduta moral reprovável, e eram pessoas realmente que ficavam à margem da elite religiosa.
Então, justamente esse grupo, cobradores de impostos, de má reputação, pecadores declarados, Jesus recebia essas pessoas. Então, eles citaram este fato como uma prova de que Jesus não poderia ser jamais o enviado de Deus. Não poderia ser o Messias. E Jesus preferiu, desta vez, em vez de responder com um argumento, ele resolveu responder com 3 histórias. Jesus sempre nos surpreende. E ele sempre tem a palavra certa. A primeira história é sobre uma ovelha perdida. A segunda história é sobre uma moeda perdida. E a terceira e mais extensa, que pode ser considerada o evangelho dentro do evangelho, é sobre um filho perdido. Uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho perdido. E a história sobre esse filho perdido começa no versículo 11, onde lemos: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Eu não sei quantos aqui que são pais e mães, quantos filhos você tem? E como é a convivência lá em sua casa? Né? Se você tem 2 filhos ou mais, você em algum momento deve ter enfrentado algum dilema para mostrar para eles que todos são igualmente amados. Embora, às vezes, eles tenham contestado a sua afirmação. Lá em casa, por exemplo, a gente às vezes sofre esse tipo de crítica. Né? O senhor gosta mais dela. Ah, se fosse eu, duvido que seria assim. Isso acontece comigo e acontece com minha esposa. A caçula, às vezes, alega que ela é preterida, que ela fica no lado, no canto, enquanto a primogênita é honrada. Por outro lado, às vezes, a primogênita usa dessa chantagem, essa palavra não tem outra. Então, ela diz assim, está vendo? É porque é a caçulinha. E eu, uma vez, resolvi não ceder desse tipo de pressão. Então, quando uma delas disse, está vendo? É porque foi ela. Eu disse, é isso mesmo. Bem, pronto, eu amo mais ela do que você. E aí? Foi meio um tratamento de choque. Né? Na verdade, quem tem 2 filhos para lá vai ter que conviver por um bom tempo com essas críticas. Eu penso que, na verdade, isso tudo é fruto de tensão emocional, de coisa que acontece em famílias normais. Famílias feitas de gente. A sua família, se for parecida com a minha, às vezes você pensa, meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar? Né? Mas este homem tinha 2 filhos. E foi o mais moço, o caçula, que disse ao pai algo que foi surpreendente. Ele disse, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ou seja, que eu tenho direito. Preste atenção nessa frase. Pai, me dê a parte dos bens que eu tenho direito. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu quero minha herança agora. Você já sabe que herança não é algo que se recebe enquanto a pessoa está viva. Então, ao fazer esse tipo de pedido, totalmente fora de lugar, fora de propósito, ele estava desrespeitando seu pai. E como muitos comentaristas dizem, implicitamente ele estava dizendo, eu não tenho tempo para esperar a sua morte. Eu quero agora o que é meu meu por direito. E o que mais me toca nessa história, sabe o que é? É o que não está presente aqui. Porque depois de um pedido descabido desse, Jesus conta na história que ele, o pai, simplesmente atendeu o pedido. Ele não disse, vai se enxergar, moleque. Quem você pensa que é? Não, ele não diz nada disso. Na verdade, há um silêncio do pai.
E nós podemos apenas especular com base na história, porque o pai não falou nada, simplesmente fez o que o filho pediu. E eu concordo com um pastor que eu gosto muito e que já foi pastor nessas paragens, um líder de jovens muito querido, pastor Raimundo Venefrides, quem não se lembra dele. Em uma das suas pregações sobre esse texto, ele diz que a interpretação dele, e eu acho que é plausível, é totalmente possível, ele diz que aqui o pai não fala nada porque às vezes tem coisas que magoam tanto que você perde a fala. Já aconteceu isso com você? Tem coisas que tem gente que mexe com a gente, provoca, xinga, e você, se não tiver muito controle, você rebate. Porque você não tem muito laço, você não tem muito vínculo, então é assim. Mas quando você toma uma estocada, quando você recebe uma ofensa, quando você é magoado, justamente por alguém que você ama tanto, muitas vezes você fica sem fôlego. E foi provavelmente isso que aconteceu aqui. Com aquele pedido, o pai estava ouvindo do filho mais novo: pai, eu não me importo com você. Eu não amo você. E o pai ficou mudo, mas respeitou esse pedido absurdo, esse pedido tão duro. O pai repartiu os bens. Não disse, aqui não fala que ele falou nada, só ele deu, atendeu o pedido. E o verso 13 diz que depois de alguns dias, não muitos dias, esse filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu. #partiu, né? Partiu. Partiu, pai. Partiu para uma terra distante. E o texto diz: e lá dissipou. Nós poderíamos traduzir: torrou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa palavra dissolutamente, na linguagem de hoje, quer dizer uma vida de pecado. Se fosse nos nossos dias, talvez poderíamos dizer: ele pegou uma passagem para Las Vegas e foi para a cidade do pecado. Você sabe, né? Dizem que em Las Vegas, ali está o ambiente ideal para quem quer quebrar todas as regras. E há um ditado lá que diz: o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Jogatina, prostituição, drogas. A cidade do pecado, no meio do deserto. Talvez esse garoto tenha procurado uma cidade, um lugar, um país equivalente a Vegas, onde o pai não pudesse dar pitaco, onde ele pudesse fazer exatamente o que ele queria e gastar tudo que ele tinha. Preço não era uma questão, ele queria gastar tudo. E assim ele fez. Só que depois de ter consumido tudo, a ironia da história é que, junto com o fim do dinheiro, veio uma crise naquele lugar. Porque se faltasse dinheiro e a economia do lugar estivesse bem, boa, vamos pegar, vamos trabalhar. Mas agora, sem dinheiro e sem oportunidade de trabalho, estava todo mundo quebrado. Usando novamente uma comparação contemporânea, talvez fosse algum lugar que tivesse parecido com a Venezuela, né? Um caos. E para onde você vai, se ninguém pode oferecer nada? Não tinha nada, não tinha opções. E aí ele vai e encontra um camarada, pede ajuda, esse camarada o manda para uma de suas fazendas para cuidar de porcos. Para cuidar de porcos. E parece que o salário não era lá essas coisas, porque a história diz que ele começou a ter inveja do que os porcos comiam. Ele tinha fome, ninguém lhe dava nada. A coisa estava piorando. E no auge da crise, o verso 17 diz que ele caiu em si. Caiu em si. Sabe, tem coisas na vida que o sofrimento é o único recurso para uma retomada de consciência. Aquela velha máxima que ouvimos desde pequeno: tem gente que só aprende apanhando. Aí você diz: vixe, é assim, é? Não estou dizendo que Deus está batendo, mas a vida bate.
A vida bate e às vezes bate com força. E tem gente que só consegue cair em si depois que se machuca, que se fere, depois que perde a saúde, perde o casamento, perde o respeito próprio, não tem mais nada, está na lona, cai em si. É o último recurso. Parece que a consciência começa a ver as coisas em perspectiva tão somente quando tudo acaba. Quando chegou a falência total, caiu em si, teve um lampejo de lucidez. E aí o que é que ele pensa nesse momento de lucidez? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Que contraste. Então ele toma uma decisão, ele diz, vou me levantar e vou voltar para casa, vou falar com meu pai. Mas eu sei que fui longe demais, então eu sei que não tem como voltar ao que eu era antes. Mas eu vou pedir pelo menos uma ajuda a ele para que eu não morra de fome. E eu vou dizer, pai, eu errei, eu pequei, eu contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Pai, eu não peço aceitação, eu peço só uma ajuda para eu não morrer de fome. É só isso que eu peço. Era esse o plano. E assim ele foi. Só que Jesus conta a história e vai nos levando para o momento mais importante dela. Aquele momento climático, aquele momento que vai mexer com as emoções. Jesus era mestre nisso. E o ponto alto da história é quando, diz o verso 20, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Nós não sabemos a que distância ele estava do garoto, mas quem é pai e mãe enxerga de longe o que é seu. O jeitinho de andar, a altura, enxerga de longe. A escritora Ellen White, no livro Parábola de Jesus, diz que o amor tem bons olhos. O amor enxerga bem. E ele, de longe, viu o filho. Não sabemos por quanto tempo ele ficou longe desse filho. Ele ainda tinha um. Mas nós vamos saber já já que mesmo ainda tendo um, ele nunca se conformou com a perda desse filho. Nunca. Assim é ainda hoje. Um pai e uma mãe pode ter 20 filhos, mas não quer abrir mão de nenhum. Porque cada um é único. E esse pai, vendo seu filho de longe, faz algo, Jesus faz questão de dar essa informação, faz algo que quebra todos os costumes ali do mundo da Palestina, porque diz que, compadecido dele, algo mexe no coração do pai quando ele vê a figura do filho, que estava distante por muito tempo. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Nós ocidentais, sem dúvida alguma, somos atraídos para essa parte. O abraçou e beijou. Está ótimo. Mas você sabe, no Oriente Médio, quando essa parábola foi contada por um missionário, o que mais tocou os ouvintes não foi o abraço e o beijo do pai, deste ancião, mas o fato dele correr. Porque no Oriente Médio, as pessoas de respeito nunca correm. Até hoje é assim. Nunca correm. Elas andam. Mas Jesus disse que quando o pai viu o filho, ele esqueceu tudo. Ele correu. Ele correu porque era como se fosse uma represa de dor, de amor incontido. Ele estava cego de amor. Então, quando ele viu o filho perdido, ele nem estava aí para que a comunidade, ao falar, ver um senhor de idade correndo na vila, quem já se viu, ele não estava nem aí. E é interessante que eu ouvi a história de um pintor cristão que ele
retratando essa cena, muito criativo, ele colocou no quadro o pai chegando ao filho e com um sapato, um de cada cor. Aí alguém pergunta, mas o que houve aí? Por que você pintou o sapato, cada pé de um cor? E ele disse, é porque ele estava tão apressado que ele nem prestou atenção. Ele estava tão ávido de encontrar com o filho que ele pegou o primeiro sapato que ele encontrou e botou no pé e correu loucamente. Aqui nós estamos começando a ver o que um pai cheio de amor é capaz de fazer por um filho. Ele correu, e quando chegou diante daquele garoto maltrapilho, mal vestido, mal cheiroso, esquálido, ele o abraçou. Ele o abraçou e o beijou. E o filho tenta repetir aquela rezinha e ele nem dá ligância para aquela reza, para aquela súplica. Ele simplesmente volta-se para os empregados e diz, tragam depressa a melhor roupa, tragam um anel, coloquem no dedo dele, traga sandálias nos pés. Obviamente ele não tinha calçados. E o pedido que coroa todos os demais, ele diz, matem o novilho gordo, o novilho cevado. Novamente é interessante entender esse contexto de novilho cevado. Era comum naquela época que as famílias separassem um animal especial e deixassem que ele fosse engordando, e ele ficava ali. Outros eram abatidos, mas esse novilho gordo só ia para o abate, só em momentos muito especiais. Ninguém matava um novilho gordo por qualquer coisa, não. Tinha que ser a ocasião. E quando o pai diz, matem o novilho gordo, ele estava dizendo, esse é o dia mais especial da minha vida. E disse, vamos comer e vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar. E assim foi feito. E o pai disse, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Jesus ainda faz questão de inserir um outro personagem, o personagem do irmão mais velho. Esse rapaz voltava do campo depois de mais um dia de trabalho, e aí, quando ele chega, ele ouve o barulho da música, começa a ver dança, e o empregado diz assim, sabe o que está acontecendo aí? É seu irmão que voltou. E seu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Isso foi suficiente para inflamar a ira do irmão mais velho. O texto diz que o garoto ficou com raiva e, por causa disso, não quis entrar na festa. Não quis entrar. O pai ficou sabendo disso. E assim como ele correu para encontrar-se com o filho que estava distante por tanto tempo, novamente ele vai ao encontro desse outro filho, o certinho. E quando chega lá, novamente, o pai ouve coisas duras. Jesus diz aqui no verso 29, que ele diz para o pai, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Parece que a gente sente o tom de raiva aqui. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ele estava também agora falando, o Senhor não é justo. O Senhor não merece meu respeito. O Senhor está errado. E sabe como é que o pai reage? Ele ainda diz, esse teu filho, porque meu irmão não é. Esse teu filho desperdiçou os teus bens com meretrizes. E tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então o pai responde, meu filho, meu filho, tu sempre estás comigo. Tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu.
Em outras palavras, o pai estava dizendo com muito amor e paciência para esse filho também revoltado: meu filho, eu nunca quis que você me servisse como escravo. Eu nunca neguei nada a você. Tudo que estava aqui estava sempre à sua disposição. Mas o que está acontecendo aqui é porque algo muito importante justifica eu ter mandado matar o novilho cevado. Eu sei tanto quanto você, quanto vale um novilho cevado. Mas eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque era necessário. Seu irmão, seu irmão estava morto. E ele voltou a viver. Seu irmão estava seu irmão estava perdido e foi achado. Você não sabe quanto isso me doía. E o pai estava querendo passar para esse rapaz que não entendia, porque o pai estava fazendo tudo aquilo. O pai estava querendo dizer: eu teria feito o mesmo se fosse você. Eu amo tanto você quanto seu irmão. Mas não era você que estava perdido, era seu irmão. Era seu irmão que estava morto. Foi por isso que eu fiz o que eu fiz. Jesus não conta se esse rapaz entendeu o que o pai estava falando, se ele voltou, se ele entrou com o pai para a festa, para festejar a volta do irmão, talvez a propósito, para deixar que seus ouvintes escolhessem o final da história. Essa história, para mim, ela tem um efeito muito poderoso. Quando eu trabalhei como professor de religião na Escola Adventista de Natal, eu estava dando aulas e uma vez eu fui para a sala de vídeo e coloquei, ainda na época do VHS, no videocassete, né? Coloquei o filme Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli. Obrigado. Estava no intervalo, eu estava com tempo disponível, eu coloquei para esse filme. É um filme longo, 4 horas. Mas eu coloquei a parte em que Jesus contava essa parábola, a do filho perdido. E naquela semana eu estava meio mal. Não sei se você tem essas semanas, né? Eu tenho. Eu estava mal. E quando eu comecei a assistir aquelas cenas de Jesus contando, é interessante que, embora a Bíblia não mencione isso, o filme mostra Jesus contando a história do filho perdido na casa de Mateus. Porque Mateus era publicano. E momentos antes, Mateus foi à casa de Pedro, onde Jesus estava curando. E aí, quando Mateus entrou na casa de Pedro, de acordo com o filme, Pedro, como sempre temperamental, achou aquilo um absurdo. Quem mandou você entrar aqui em minha casa? Sai da minha casa! E começou a escorraçar Mateus, porque era o publicano que extorquia Pedro, né, com os impostos. E Jesus está lá vendo toda a cena. E no filme Jesus diz assim: onde é que você mora? E Mateus responde: por quê? Aí Jesus disse: porque nós podemos conversar em sua casa. Aí todo mundo se escandaliza. Aí o próprio Mateus nos disse assim para Jesus: você vai na minha casa? E Jesus disse: vou sim na sua casa. E Pedro diz: você vai na casa dele? E Jesus disse: eu vou na casa dele.
E anoitece, os discípulos ainda estão assim, sem saber o que fazer. Como o mestre vai entrar na casa de um publicano, de um pecador? Só tem gente ruim lá. E Jesus vai, na maior tranquilidade, para a casa de Mateus. É um jantar que ele vai oferecer. E lá, quando Jesus entra na casa de Mateus, ele encontra realmente gente torta. Prostitutas, gente bebendo. Mas ele entra na casa de Mateus. Quando Mateus percebe que o seu convidado ilustre chega, ele começa a mandar todo mundo se aquietar, fica... Vai para lá. E Jesus, não, deixa ela aí. Senta ao lado de uma mulher. E os discípulos ficam olhando de fora, assim, como é que ele consegue? E ali no jantar, Jesus se levanta e conta a história desse pai, cego de amor. Enquanto Jesus conta a história, o filme mostra Pedro, a princípio assim, indignado com o que Jesus está fazendo. Mas enquanto ele ouve a graça contada por Jesus, Pedro vai baixando a cabeça e começa a chorar. E quando Jesus fala desses dois irmãos, de um irmão que está revoltado pelo tratamento que foi dado àquele outro filho, o filme mostra Pedro entrando, cabisbaixo, até Jesus. E diz, mestre, tenha misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Então, no filme, Jesus põe a mão no ombro de Mateus e a outra mão no ombro de Pedro e diz, né, era necessário que nos alegrássemos. Enquanto eu assistia essa cena, você já percebeu como eu sou mole, e eu me emocionei também. Mas era para mim aquela mensagem. Era para mim. Porque eu estava ouvindo, por meio daquele filme, assistindo, que Deus é um pai cego de amor. E como isso me tocou, e como isso ainda mexe comigo. Como isso me desconcerta. Eu não penso que eu me sinto confortável em ficar assim. Tem colegas que ficam brincando comigo. E aí, vai chorar hoje? Eu digo, rapaz, me deixa em paz. Eu sei lá. Você pensa que eu gosto de ficar pagando mico lá na frente? Mas quando eu falo dessas coisas, isso mexe comigo. E hoje, Dia dos Pais... Obrigado, eu vou ficar desidratado mesmo. E hoje, Dia dos Pais, eu sei que não é fácil, né? Tem gente aqui que não tem mais seu pai consigo, tem gente que nunca conheceu seu pai, tem gente que não tem uma relação muito boa com seu pai, tem de tudo. Tem de tudo. Eu não quero contar aqui, né, só um lado da moeda, mas eu não sei, independente se você teve um bom pai, tem um bom pai, agradeça a Deus. Mesmo ele sendo um ser humano. Mas se você não teve, por alguma razão, um pai como você desejava e precisava, ainda assim, nessa noite, uma mensagem que pode aquecer seu coração. Uma mensagem de que Deus é seu pai. Deus é o seu pai, é um pai perfeito, é um pai presente, é um pai que ama você, é um pai que tem paciência com você, é um pai que ama você incondicionalmente. Esse pai está disposto a fazer tudo por você. Tudo. Já fez tudo. E você não sabe talvez disso, mas você não entrou aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso. Acredite no que eu estou dizendo. O Espírito de Deus, de alguma maneira, trouxe você aqui para mostrar simplesmente que você é uma pessoa que vale muito para Deus. Muito, 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 muito para Deus. Santo Agostinho dizia assim que nós não somos amados porque somos valiosos. Embora seja essa a métrica do mundo. As pessoas são amadas normalmente porque elas têm algum valor. Mas com Deus não. Dizia Agostinho, nós somos valiosos porque somos amados. Primeiro Deus nos amou e depois nós nos tornamos valorizados, valiosos. Então não pense que Deus vai amar você porque você faz as coisas certas. Deus ama você porque Ele é seu pai. Assim como esse pai amou o menino, depois dele ter estragado tudo. Não diminuiu 1 milímetro o amor do pai pelo filho. Deus ama você assim. Eu tenho um pai ainda, graças a Deus, ainda tenho meu pai. Eu estive com ele hoje.
tiramos fotos e tal. E meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade, mais ou menos 2 anos de idade. E para resumir a história, uma vez minha mãe, que morava em Salvador, me raptou. Como hoje não é dia das mães, não vou falar do amor de mãe. Mas minha mãe me levou... Por que eu digo que ela me raptou? Ela me levou para passear e depois eu não lembro mais nada, só lembro que acordei na rodoviária de Salvador. Então alguma coisa ela me deu, eu cheirei, sei lá, que eu apaguei, só acordei na rodoviária de Salvador. Eu tinha 7 anos. 7 anos. Ela nessa época morava num bairro chamado Pituba, muitos aqui podem conhecer. Eu, menino do interior aqui de Belém de São Francisco, né, só acostumado a ver Mandacaru e tudo mais. De repente estava morando num bairro de classe média, num apartamento confortável, mas doido para sair. Não estava entendendo nada. Eu queria voltar para minha casa. Do outro lado, meu pai, nessa época, ele era cantor de banda. Ele tinha um emprego fixo, mas ele cantava em bandas. E depois de vir de uma série, de um final de semana de cantando por aí, o pessoal não sabia como dizer para meu pai, porque até essa altura ele só tinha eu de filho. O que é que a gente vai dizer para Jorge? Então disseram, olha, Maria veio aqui, disse que ia passear com o Charlie, levou o Charlie, até agora não voltou. Meu pai estava sem dormir, cansado, depois de uma noite tocando, cantando. Assim que ele ouviu, ele saiu em desespero, querendo saber onde é que minha mãe morava em Salvador, e ninguém sabia. Ele ficou assim, translocado. Aí um colega, um primo de minha mãe, sabendo do desespero dele, disse assim, Jorge, rapaz, eu estou vendo... o seu desespero, eu vou te dar o endereço dela, mas não diga para ela que eu te dei não. Ele, não, fica tranquilo. Aí disse, mas vou te dizer uma coisa mais, ó. Ela está lá, mora com um cara aí meio poderoso. Parece que esse cara envolvido aí é desembargador e se você for para lá, ele vai te mandar te prender. Ele, não, tranquilo. Aí meu pai conseguiu com alguém um revólver. Não recomendo isso para pai nenhum. Ele pegou naquele mesmo dia um ônibus para Salvador. Eu não sabia nada disso, só tinha 7 anos. E eu estava naquela manhã brincando com o porteiro. E ali eu ouvi uma voz atrás de mim dizendo meu nome, Charles. Quando eu virei, era meu pai. E eu fiquei em estado de choque. Eu não sabia, não tive reação nenhuma. Ele depois disse, Charles. Aí eu corri e abracei meu pai. Nós subimos, ele falou com minha mãe ficou meio assim desconcertada com o que tinha feito, não sei o que é que eles falaram, sei que eu voltei com meu pai. Aquilo me marcou tão profundamente, especialmente como me contaram os detalhes, né? Ele chegou cansado de viagem, sem dormir, sem comer. Mas a ideia de ter um filho, de perder o filho, foi demais para ele. E ele estava disposto, ainda que de maneira totalmente precipitada. Graças a Deus não aconteceu nada, né, de ruim. Mas ele estava disposto a fazer tudo para me ter de volta. Isso sempre me acompanhou como uma âncora. Mesmo sabendo que meu pai é um ser humano com defeitos e tudo mais. Mas naquela ocasião eu me senti muito amado. Deus fez mais do que meu pai fez por mim. Ele não saiu armado, ele veio desarmado. Ele deixou o céu. Viveu 33 anos aqui uma vida de pobreza. 33 anos sofrendo críticas, perseguição. E no final ele recebeu uma cruz, uma coroa de espinhos. E andou cerca de 5 quilômetros subindo uma colina, sendo chicoteado, também sem dormir, sem comer, e deixou ser crucificado e pendurado entre o céu e a terra como um marginal.
Jesus foi até o fim por nós. E o amor que Ele tem por mim e por você é suficiente para transformar a nossa vida, para preencher o vazio do nosso coração, para perdoar os nossos pecados, para nos dar uma nova vida, um novo começo. E Ele disse que toda vez que uma pessoa entende isso, o céu faz uma festa. O céu para tudo e todo mundo começa a festejar. Porque Jesus disse, há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende, quando um filho meu volta, uma filha minha volta, do que por outras pessoas que já não precisam mais disso. Haveria alguém aqui nessa noite que, ouvindo essa história que Jesus contou, sentiu o toque do amor de Deus no seu coração? Haveria alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer, sim, Senhor, obrigado por teu amor e por tua graça, eu não mereço, mas aceito. Eu quero entregar meu coração ao Senhor também. Haveria alguém aqui nessa noite para fazer essa oração comigo? Eu não sei se tem música, se não tem música, tem música. Meu cantor aqui, a gente fez um contrato, o Breno vai cantar. Enquanto ele estiver cantando, eu vou convidar você que sentiu o amor de Deus no coração, você que sente a atração dele, eu vou pedir que, se você tem esse desejo de entregar seu coração a Jesus, que você venha aqui à frente. Eu quero orar com você e por você. Enquanto você ouve essa mensagem, você pode tomar o corredor e vir aqui. Quando eu era pequenino, eu tinha um grande amigo que todos os dias me cantava uma canção. Ele sempre me levava para o trabalho e a passeio. Era muito divertido, é um grande companheiro. Sempre, sempre um grande sonhador. Ele é o meu meigo protetor. Sempre deu-me um abrigo. É meu pai, meu bom amigo. Ó Senhor, muito obrigado por meu papai querido. Quando o tempo foi passando e eu já não era tão pequeno, entendia o que ia no coração do meu paizinho. O meu coração doía ao ver seus sonhos quebrantados. Conversávamos por horas sobre todos seus desejos. Sempre, sempre um grande sonhador. Ele é o meu meigo protetor. Sempre deu-me um abrigo. É meu pai, meu bom amigo. Ó Senhor, muito obrigado por meu papai querido. E depois de tantos anos, passo horas relembrando com carinho os momentos que me passava ensinando a cantar, a escrever, conversar e a orar. Tanta coisa nessa vida me ensinou. Sempre, sempre um grande sonhador. Ele é o meu meigo protetor. Sempre deu-me um abrigo. É meu pai, meu bom amigo. Ó Senhor, muito obrigado por meu papai querido.
comigo. É meu Pai, meu bom amigo. Ô Senhor, muito obrigado por meu papai querido. Amém. Obrigado, Breno. Que coisa boa, né? Eu gostaria de continuar só por mais alguns instantes, estendendo o convite a algum filho de Deus, a alguma filha de Deus, que gostaria nessa noite de vir aqui, quem sabe, ficar novamente perto do seu Pai Celestial. Você que já andou por esses caminhos de Deus, mas alguma coisa aconteceu e você quis ter novas experiências. Mas hoje Deus está dizendo, filho, filha, vamos recomeçar. Venha como você está, eu vou lhe dar um novo começo. Venha como você está, nada, absolutamente nada alterou o meu amor por você. Deus abençoe vocês. Hoje Deus está chamando seus filhos e filhas para uma reconciliação. Venha, se tem você, eu não conheço sua história, mas eu conheço pelo menos um pouco o quanto Deus ama. Quanto Ele ama. E se Deus pudesse, por exemplo, como Deus pudesse? Deus pode tudo, sim, Ele pode tudo, mas ouça, se Deus pudesse trazer você assim, de todo jeito, a pulso, só para te salvar, ele traria. Mas é contra o caráter dele. Porque o amor tem que ser livre. Se tem uma coisa que Deus não pode, é forçar você a vir a Ele se você não quiser. Deus vai sofrer, mas Ele vai respeitar a sua decisão. Como o pai da parábola respeitou a decisão do filho. Mas por favor, não resista a esse amor, porque Deus ama você. Muito, 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 muito. E não olhe para você mesmo, para os seus pecados, para os seus defeitos. Creia na mensagem da graça. A graça de Deus é maior do que o seu pecado, do que o meu pecado. Venha, não olhe para os lados. Não fique com medo do amanhã, mas eu não estou forte, eu não posso. Não esqueça tudo isso. Venha como você está. Hoje é o seu dia. Você pode voltar para casa hoje com um beijo do Pai, com um abraço do Pai, com as vestes da justiça de Cristo na sua vida, começando a nova jornada. Por favor, não resista. Venha, se você está aqui e Deus está te chamando, venha. Há mais alguém? Há mais alguém que gostaria de se unir a esse grupo aqui para dizer com sua decisão, eu quero, Senhor, me entregar a Ti, eu quero voltar a andar contigo, eu quero andar num relacionamento de amor com o Senhor. Há mais alguém? Eu posso orar aqui sem que você depois fique lamentando não ter aproveitado essa oportunidade? Se há, venha. Venha, porque o Espírito Santo está chamando você. Eu sou apenas um mensageiro de Deus falando da graça dele para você. Essa graça que me alcançou e que pode transformar a sua vida. Amém. Venha, louvado seja Deus, irmão. Seja bem-vindo. Deixa eu apertar sua mão. Deus te abençoe. Há mais alguém? Hoje o Espírito Santo está falando suavemente ao seu coração, eu tenho certeza disso. Nós, pregadores, temos o privilégio de anunciar as grandezas de Deus a outros seres humanos como nós, que somos carentes dessa graça. E foi por isso que Jesus veio ao mundo. Há mais alguém que quer se juntar a este grupo aqui e dizer, Senhor, eu entrego a Ti minha vida, totalmente. Eu não mereço, mas aceito o Teu perdão, aceito a Tua graça. Eu me entrego a Ti. Se há alguém aí em cima, venha. Eu espero você descer. Eu espero você descer. Se você está aqui em alguma dessas alas aqui e tem alguém do seu lado, você quer vir, mas tem vergonha, peça ajuda a alguém assim, olha, eu quero ir, mas amém, louvado seja Deus, minha amiga, minha irmã. Deixa essa passar, por favor. Vem aqui. Deus te abençoe.
Deus te abençoe. Você pode pedir a alguém do seu lado, olha, se você for comigo eu vou. E você que está do lado, não constrange a pessoa, mas você pode dizer assim, olha, você está ouvindo ele falar lá? Se você quiser eu vou com você. Se você quiser. Posso orar? Se você está bem, está consciente do que você está ouvindo e já é isso mesmo que você quer, eu vou orar agora. Louvado seja Deus porque vocês estão aqui. Eu gostaria, se vocês permitirem, de orar por vocês. Eu vou embora amanhã, voltar para a faculdade, mas se vocês permitirem, eu gostaria de orar por vocês nas madrugadas. Então vou pedir que vocês deixem os nomes de vocês. Alguém da igreja vai pegar os nomes de vocês. E quem sabe hoje, a gente com tanta coisa, WhatsApp, não sei o quê, a gente vai dizer, como é que você está? Como é que está a sua caminhada? Né? Há mais alguém? Posso orar então? Então vou pedir que você feche os olhos, juntamente a igreja me ajude nesse momento de oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, louvado seja teu nome. O Senhor sabe como eu estava, de certa forma eu estava um pouco preocupado com a mensagem desta noite, sentindo o peso da responsabilidade. O Senhor sabe que eu te pedi que, de alguma maneira, falasse ao meu coração, primeiramente, para que eu pudesse, de alguma maneira, mostrar, por tua palavra, a força do teu amor. E eu te louvo porque eu senti esse amor nessa noite. Eu sou o primeiro beneficiado da mensagem que eu preguei. Obrigado. Obrigado. Mas eu te louvo porque aqui estão pessoas que responderam a este apelo de entregarem seu coração ao Senhor Jesus. Como aquele filho que voltou para o Pai. E sinceramente, Senhor, eu te peço, juntamente com os meus irmãos e irmãs aqui da Igreja Central, que por favor, o Senhor derrame poderosamente o teu Espírito Santo sobre essas pessoas. Que elas experimentem o teu amor salvador, a tua graça e a tua paz, que excede todo o entendimento. Que elas saiam daqui com a alma leve, com a certeza do perdão e com a segurança de que Jesus estará sempre ao lado delas. Que elas se apoiem em ti a cada dia. Ajude-as amanhã, quando elas voltarem para suas rotinas, no trabalho, na escola, na família, livres do mal. Ajude-os, ó Deus, a que eles perseverem nessa caminhada. E nós, que já estamos há algum tempo aqui, que nós também façamos o máximo para encorajar, animar, apoiar, para que eles continuem nessa caminhada até a volta de Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus nos abençoe.